E este Ver Mais começa com um assunto que é essencial em qualquer época do ano e da vida. Atividade física. Agora no inverno muita gente acaba deixando de lado, mas não adianta fugir. E se tem uma etapa dos exercícios que são ainda mais fundamentais nesse período de frio, são os alongamentos. Para falar e mostrar, nós recebemos as fisioterapeutas Thaís Camila Brau, a Duda, e a Adi Araújo, que já estão aqui comigo. Muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada por terem vindo. Vou começar perguntando para a Duda, né, que é a Thaís mais conhecida como Duda. Por que o alongamento é mais essencial? Por que a gente precisa fazer, intensificar o alongamento agora no inverno? Boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde, a gente que agradece o convite e a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês da importância do alongamento, né? Então, Fabiana, na verdade, o alongamento no inverno, a atividade física no inverno, ele é essencial, justamente por causa da questão circulatória, né? E porque ela promove um relaxamento muscular também. Porque que a gente poderia explicar de uma forma que vocês consigam entender. Com o frio, a gente tem uma vasoconstrição maior dos vasos sanguíneos, né? Então, os vasos ficam menos dilatados e a gente tem diminui o aporte sanguíneo e a gente acaba ficando com a musculatura mais enrijecida, mais propensa a encurtamentos, a distensões, às lesões, né? Então, a prática da atividade no inverno, ela é fundamental para a gente prevenir algumas lesões, né? Para promover um relaxamento muscular, porque muitas pessoas acabam tensionando mais a região cervical, região lombar, em função de até usar roupas mais pesadas, todas essas questões a gente tensiona muito a região cervical, região de cintura escapular, região lombar, e daí vão surgindo as dores, tá? Então, essas regiões a gente quer falar bastante, a gente conta com a participação do nosso público também. Quem quiser participar e pedir orientação para as meninas, elas estão aqui com a gente até o fim do programa. 98405-2073 é o nosso WhatsApp. E eu já vou perguntando para a Adi, até para a gente já saber quem que pode fazer o quê, se tem contraindicação. Alongamento tem alguma contraindicação? Boa tarde para você também. Boa tarde, obrigada pelo convite. Então, assim, o alongamento ele não tem nenhuma contraindicação. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer idade, desde que a pessoa faça. Tenha cuidado, né, no momento que for fazer, realize de forma correta, mas não tem contraindicação, não. A gente pode mostrar algum já, de repente, o que a gente quer mostrar, na verdade, universais, assim, esses que qualquer pessoa pode fazer e não tem nenhum risco, assim, né? O que a gente podia começar mostrando aqui? Bom, a gente pode começar, então, a fazer um alongamento. O legal do alongamento é que a gente pode fazer tanto em casa, ele não exige não precisa muito aparelho, né? Então, assim, é muito simples de fazer. Então, esse alongamento aqui a gente pode fazer em pé para trabalhar o alongamento dos isquios tibiais, que é o alongamento da cadeia posterior, né? Então, a pessoa só cuidar, sempre para ir no seu limite, né? Cuidando, o limiar aqui, o limite é... Porque é difícil fazer isso aí, porque você já está acostumada, essa é uma né? fisioterapeuta, no caso, né? Então, ela pode alternar uma das pernas, né? Vai sentindo aqui. Então, o limite é sempre a dor, cuidar sempre a dor, né? A gente comenta também assim, se a pessoa tem alguma patologia, alguma hérnia discal, alguma protusão discal, que ela procure orientação de um profissional habilitado, que ele vai podendo estar fazendo todo esse acompanhamento com mais segurança. Não que ela não possa fazer, mas que ela tenha um certo cuidado na realização dos movimentos, tá? Então, esse pode ser um alongamento, né, em pé. Nós trouxemos a bola, posso demonstrar, Fabiana? Então, aqui. Enquanto isso, deixa eu perguntar para a Duda, e até que é importante, né, que no começo a gente não vai conseguir fazer tudo, né, Duda? Quem está parado há muito tempo, né, eu que o diga, né, que eu voltei agora a fazer, e aí quando a gente vai levantar a perna, que a gente fazia há alguns anos, a gente não consegue mais, e realmente no começo é difícil, né, a gente está bem enferrujado. Tem que cuidar também. É difícil, por isso que é justamente importante, né, a gente respeitar o limite do corpo de cada um. Fazer dentro das suas limitações, cada um fazer conforme as suas possibilidades. Como a Adi comentou, o limiar vai ser sempre a dor, não pode sentir dor, não pode sentir desconforto nenhum. Depois, conforme o aluno vai melhorando, vai ganhando amplitude de movimento, vai melhorando a flexibilidade, consequentemente, a gente vai evoluindo nos alongamentos também. Tá? O que a gente vai fazer com a bola, então? Então, vamos lá. Vamos sentar aqui. Então, assim, se você não tem bola em casa, não se preocupe, você pode usar, principalmente quem trabalha muito tempo inteiro sentado, é importante dar aquela pausa, né? Dar aquela pausinha dos 10 minutos, usa a cadeira, usa o sofá, não tem problema algum. E a gente pode estar começando aqui, ó, relaxando a nossa cervical. Deixa eu perguntar pra vocês se é importante que as pessoas vejam esse exercício de frente ou de lado, até pra gente se posicionar na câmera.
Tanto faz, pode ser de frente aqui, tá? Porque a gente vai fazer um alongamento da cervical. Então, começando sempre relaxando a cervical, a gente sempre fala da percepção corporal, que a gente vai se conhecendo e sentindo o nosso corpo. Sempre falo também que é um presente que você se dá. Parar um pouquinho a hora do teu dia, né? Para você se dar esse presente para o teu corpo relaxar e aproveitar os benefícios do alongamento. Posso também fazer um alongamento lateral da cervical e vou estar dando, possibilitando que essa musculatura da cervical que fica muito tensionada, principalmente para quem fica muito tempo sentado, para o outro lado. Lembrando sempre, uma respiração sempre fluida, não prendendo a respiração, sentindo o corpo, sentindo o que está alongando, a musculatura que está alongando, né? Posso fazer para lateral também, alongando um pouquinho do tronco. Então, aí a pessoa ela vai percebendo. O importante é que ela tenha essa percepção corporal e ela vá sentindo o corpo dela realmente, sentindo que está relaxando e sentindo que está alongando, né? Então, esse seria um sentado que qualquer pessoa pode fazer. Lembrando que não precisa ser na bola, né? Lembrando que pode ser na cadeira, pode ser no sofá, pode ser até em pé. Pode ser em pé, então não se preocupa com ferramentas. Duda, para quem quiser adquirir uma bola também tem que ter cuidado, né? Na verdade, a orientação que a gente sempre dá é que procure essas casas que vendem, né, os produtos especializados, porque tem a questão da altura, né? Tem uma bola que é adaptada para cada pessoa em função da altura, em função do peso, que algumas bolas, às vezes a pessoa é mais baixinha e a bola vai ser muito alta, então é ruim, né? Então tem que ter todo esse cuidado se for fazer com a bola, mas tipo, quadril sempre alinhado, né? Perna, joelho sempre mantém o alinhamento, uma posição de 90 graus, sempre numa posição confortável, né? Que não... Tem perguntas do nosso público aqui, se vocês não puderem responder, se for muito pessoal, né, a gente responde depois, mas vou fazer a pergunta aqui ao vivo, qualquer uma de vocês pode responder. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, meu nome é Juliane. Juliane, muito obrigada pela audiência e pela participação. Gostaria de saber se há alguma restrição para quem tem escoliose. Então, a gente procura orientar assim, se você tem alguma patologia, que você deve procurar um profissional habilitado, que possa estar te orientando a fazer os movimentos. Então, tem movimentos que certas patologias você vai ter restrições para fazer, não que você não deva fazer. Então, a nossa orientação, procure um profissional habilitado, que ele vai estar te orientando para você estar executando de forma certinha, mas não que você não deva fazer, você deve fazer, mas com esse cuidado. Tem que ser esse cuidado. Oi, Fabiano Nascimento, tudo bem? Eu passei por uma cirurgia de coluna e tenho 6 pinos. Quero saber que alongamento que eu posso fazer. Elisandra Martins. Elisandra, muito obrigada pela audiência, obrigada pela participação. E aí, meninas, uma cirurgia com 6 pinos na coluna, Duda? Na verdade, como a Adi comentou, o ideal seria, a mesma questão, né? O ideal seria que fizesse uma avaliação com um profissional habilitado, porque a gente tem que ver em que altura de coluna que foi, se for cervical, dorsal, lombar, né? Porque ela vai ter restrições em alguns movimentos. Mas vai poder fazer, pode fazer o alongamento, pode fazer outras atividades, como pilates, qualquer, mas o profissional vai orientar ela a fazer a prática da melhor forma possível. Tá? Uma das dores mais comuns que as pessoas reclamam na coluna é lombar, né? O que pode ser feito para isso? Para tirar essa dor, geralmente não detecta nada em exame, não tem nada, não tem nenhuma patologia, mas tem a dorzinha ali, né? O que se pode fazer? Em termos de alongamento, a gente pode demonstrar aquele no chão, que é um alongamento que alivia muito esse desconforto e a dor, né? E também é um caso mais específico, que não só alongamento, a gente vai estar trabalhando depois fortalecimento dessa região. Mas no caso aqui o foco seria alongamento, né? Sim. Então a gente poderia estar fazendo aquele da lombar, né, Duda? Então, pode passar pra cá, Duda, que vocês vão usar a bola. A gente pode das duas formas, tá? A pessoa pode utilizar a bola em casa, quem não tiver a bola, não precisa, normal, pode ser uma cadeira também, tá? Então, vai deslizando, vai alongando, até onde dá. Procura sempre manter a cabeça alinhada, coluna retinha, ombros relaxados, longe das orelhas. E a gente vai manter de 15 a 30 segundos, tá? Que a gente já aproveitando um pouquinho para falar sobre a duração do alongamento, o ideal sempre é a gente manter entre 15 e 30 segundos. Por quê? Pode subir um pouquinho. Se a gente fizer menos do que 15 segundos, a gente não vai ter eficácia nenhuma no alongamento, não vai ter benefício nenhum, tá?
não vai ter efeito algum. Se a gente ultrapassar os 30 segundos, ele pode não ser benéfico ou pode ser prejudicial em função da atividade que a pessoa vai realizar logo após o alongamento, tá? De repente vai fazer uma academia, vai fazer uma corrida, vai andar de bike, então se for, além disso daí a pessoa também tem que procurar um profissional habilitado, porque ele pode interferir e ser prejudicial, entre aspas, na atividade em sequência que a pessoa vai realizar após o alongamento. Mas esses são alongamentos bem básicos que a gente está passando aqui, então o ideal é sempre manter 30 segundos, no mínimo 15 e no máximo 30, tá? Mas que a gente pode mostrar? A opção sem a bola, né? Quem não tem a bola, pode fazer também. Mesma coisa, procura relaxar, soltar bem a coluna, bem alinhadinha. A respiração tem alguma indicação especial, Duda, nesse caso? Sim, a respiração deve ser de forma lenta, de forma contínua, né? Enquanto a pessoa mantém se alongando, aqueles 30 segundos deve respirar normalmente, sempre lembrando de inspirar pelo nariz e de expirar pela boca. Tá? Essa orientação quanto à respiração, que é fundamental também durante o alongamento. Tem mais uma pergunta aqui. Eu tenho esclerose subcondral e nódulo de Kimori, deve falar. Ela quer saber se pode fazer alongamento. Não se identificou, mas agradeço a audiência. Pode. Pode. Como a gente comentou antes, o alongamento ele não tem restrição nenhuma, tá? A questão que a gente comentou antes é que em determinadas patologias existem alguns movimentos que a gente pode fazer ou não, tá? Mas em todas essas questões mais específicas, o ideal é sempre procurar um profissional habilitado para fazer. Mas esses alongamentos que a gente está fazendo aqui não vai prejudicar a pessoa de forma alguma também, tá? Pode fazer no dia a dia, em casa, tá? Bem tranquilo. Tá, tem uma pergunta aqui que eu acho que até eu sei responder, uma telespectadora nossa, mas claro, ela está preocupada. Boa tarde, para gestante com recomendação de repouso absoluto, quais alongamentos podem ser feitos? E aí respondam essa e já respondam se a gestante pode fazer alongamento geral sem ter essa recomendação dessa nossa telespectadora aqui. Tá, pode fazer, sim, a gestante pode realizar, né, e deve realizar a prática do alongamento. Mas se ela está em repouso absoluto, a indicação mais benéfica é que ela não faça nada, né? Se ela está em repouso absoluto, daí tem várias deve questões, estar agoniada, né? lá de alguma coisa que ela está. Lá. Então, às vezes tudo que às vezes pode fazer algum movimento, alguma coisa pode acelerar o trabalho de parto. Então, nessas questões, de repente, se ela quiser perguntar para nós, a gente pode responder depois. A questão do porquê do repouso, a gente pode dar uma orientação melhor daí, tá? Tá certo. A Duda e a Adi vão continuar aqui com a gente. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já volta. Se você quiser ir participando, estão surgindo outras perguntinhas aqui, a gente vai responder daqui a pouco. 98405-2073 é o número do nosso WhatsApp. Não sai daí que o Vermais já volta.